Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Onde que é esse lugar? Onde que é esse lugar? Abrigo do Altíssimo? Onde que é? Não me passaram o endereço ainda, né? Onde que é o abrigo do Altíssimo? Vai lá no abrigo do Altíssimo que tá sossegado. Vai lá no abrigo do Altíssimo, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, que pode dizer. Esse pode dizer. O que ele pode dizer? Aí segue. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Quer dizer, que se eu não achei o abrigo do Altíssimo e não consigo descansar à sombra de Deus, eu não posso dizer que Ele é o meu refúgio e nem a minha fortaleza. Por quê? Porque isso não vai se manifestar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A palavra de Deus é muito diferente de que as pessoas, às vezes, simplificam demais, porque, na verdade, o Evangelho é muito simples. A mensagem das boas novas é muito simples, mas essa simplicidade, o homem, por ser vaidoso, ele não aceita um negócio muito simples. Ele tem que complicar. De vez em quando você vê aí no YouTube, às vezes você vê um pastor aí que parece que está ficando famoso porque ele descobriu uma novidade na palavra de Deus. Não existe isso. Não existe isso. É só esperar um tempo, daqui a pouco aquilo cai, descobre que aquilo não é verdade. Por quê? Porque o Evangelho, a mensagem da salvação, é para todas as pessoas, para o culto e para aquele que não é letrado. É uma mensagem para alcançar todas as pessoas, de qualquer faixa social, idade, cultura. Então, não pode ficar muito complicado. O homem cristão começa a querer complicar, porque aí ele fica vaidoso. Eu tive determinada revelação que outros não tiveram. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Aqui, olha, é tão simples. É tão simples quando a gente pega esse salmo. Olha lá. Olha essa passagem. O Salmo 91 inteiro, ele só coloca, ou ele te chama para uma posição apenas em 2 versos. O restante é a consequência de você cumprir 2 versos. É maravilhoso. Eu só preciso andar nesses 2 versos e todo o salmo que relata o agir de Deus na minha vida, em quantos versos? 16 versos. Você tem compromisso em 2 e Deus diz que tem compromisso em 14 com você. Se você cumprir 2. Será que é complicado? Complicado para quem? Para Deus ou para nós? Se a gente for brincar, né, com as palavras, eu acho que fica complicado para Deus, né? Mas, olha só que coisa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Aquele que está aonde? Porque se tem um abrigo, uma casa, um lugar. Né? Mas espera aí, então tem lugar? Não. Quando ele está dando esse sentido, é presença de Deus. Aquele que fica ali, na presença de Deus. Descansa à sombra do Todo-Poderoso. Já viu pintinho com galinha? Bom, muitos aqui já foram em roça, com certeza, né? Estamos em Minas, interior de Minas, né? Então, eu frequentei muito tempo fazenda, né? E na fazenda do meu avô tinha muitos gaviões. Por quê? Porque tinha muitas galinhas.
E era interessantíssimo, ele dava aquele pio, a galinha já piava junto, já estufava asinha assim, mas às vezes tinha galinha que tinha 12 pintinhos, eu não sei como é que ela dava conta daquele negócio, e ficava larguinho, um monte de perninha lá embaixo, parecia uma centopeia, né? Um monte de perninha, e aí ela ia devagarzinho, com aquele cuidado para não pisar, quando dava uma relada no pintinho, dava um... Era um barato aquilo, e aí o gavião rodando, e a galinha ia também procurando um lugar para dificultar o gavião de avistar ela, com os pintinhos. Uma coisa interessantíssima, todas faziam isso. Então, descansar à sombra do Todo-Poderoso é estar com Deus, mas para estar com Deus, eu tenho que, primeiro, lógico, reconhecer que Ele é Deus, né? Tá certo? Reconhecer a sua palavra. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é um capricho de Deus, é direção de Deus. A palavra traz direção. A palavra revela quem é Ele, né? Então, descansar à sombra de Deus é você estar tranquilo, andando com segurança, na certeza de que tudo que Deus diz é a verdade. E porque é verdade, você aceita de todo o coração a palavra. Você não reluta, você não luta com ela, você não questiona Deus, você não questiona a palavra, você não afronta mais a palavra, você se alegra com a direção de Deus, você se alegra com a palavra de Deus, você quer aquilo que Deus está dizendo, você quer pôr aquilo na sua vida. Por quê? Porque são palavras de vida eterna, não é isso? São palavras de vida eterna. Eu quero a eternidade com Deus, então eu tenho que assimilar, absorver. Por quê? Porque esta palavra transforma a minha vida, me prepara para ser o quê? O cidadão do reino, que está relatado lá em Apocalipse, capítulo 20 e 21, nós vemos lá quem é o cidadão do reino, quem vai entrar na cidade celestial. Não é? Mas eu estou sendo preparado hoje, por isso que eu falo aqui para vocês, irmãos, o que você semeia hoje, ou o que você faz hoje, está determinando o seu amanhã, não é? Amém? Olha lá, então, é maravilhoso você ver isso, porque ele fala assim, olha, aquele que está nessa posição, que tem o coração em Deus, portanto, né, que não questiona mais. É um prazer ouvir Deus através da sua palavra. É um prazer viver as coisas de Deus, por mais que às vezes seja uma luta. Por que luta? Porque a luta existe quando eu preciso ser transformado numa área. Existe luta. É a carne contra o espírito, não é isso? Paulo falou muito sobre isso, né? A luta do espírito contra a carne, as obras da carne, o fruto do espírito. Paulo vai falando, mostrando que existe um turbilhão dentro de nós, mas o Espírito Santo de Deus, que está em cada um de nós, diz o próprio Paulo, que Ele nos capacitará para viver a palavra de Deus. Então a capacitação vem do Senhor, o Espírito de Deus está em mim, mas isso significa que eu não tenho luta. Quando eu tenho luta, significa o quê? Que há áreas a serem transformadas, tá certo? Agora eu tenho que buscar o Senhor, porque Ele que me fortalece. Então eu corro para baixo das asas do Senhor. Por quê? Porque o inimigo está rondando, ele está ao derredor. Eu sei que mas eu estou abrigado. Eu não tenho medo do meu inimigo, porque eu tenho aquele que zela pela minha vida. Não é? Olha lá. Então, caminhando aí eu posso dizer o quê? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Né? As adversidades podem vir. As adversidades
vem na vida de todas as pessoas, mas por que uns estão prostrados e outros não? Ah, pastor, pelo estilo de personalidade de cada um. Porque a personalidade também define um pouco o quanto que a pessoa crê nas possibilidades, né? Tem pessoas que não creem. Acabou tudo. Né? Acabou tudo. Hoje, né? Por que disso? Porque, na verdade, o Senhor, Ele é Deus, independente de nós crermos nele ou não, né? Mas essa palavra é maravilhosa, por quê? Porque esse salmo fala assim, olha, Ele o livra lá do laço do caçador e do veneno mortal. Esse veneno mortal, ele pode ser considerado ameaças de destruição. Quantas ameaças nós temos, né? Quantas ameaças financeiras, quantas ameaças de projetos que você cria dentro de você e que Deus te fez capaz de sonhar, de planejar, né? Então isso não é errado, só é um problema quando você lança ideias, projetos para o seu futuro e não apresenta para Deus para Ele dar um carimbo de aprovado. Nós precisamos buscar Deus para Ele fazer parte da nossa vida. Não é isso? Emanuel não é Deus conosco em momentos de alegria, não é Deus conosco em momentos de tristeza, é Deus conosco em qualquer momento da nossa vida. Estão entendendo? Deus quer fazer parte da nossa vida, né? Então, você vai lendo coisas maravilhosas que Ele faz, ó, o livra lá do laço do caçador e do veneno mortal, o cobrirá com suas penas e sob as suas asas, quer dizer, você vai estar debaixo da proteção de Deus, sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Não está impedindo do dardo vir contra a sua vida, mas o dardo não vai te atingir, porque ele é o seu escudo. Que escudo? A fidelidade de Deus. Ele prometeu cuidar de mim, de você, e esse cuidado vai se manifestar. Na verdade, já está se manifestando, né? Então, você não temerá o pavor da noite. Por quê? Por causa da fidelidade. Quando eu começo a ter vida com Deus, começo a provar o cuidado de Deus, as ameaças que vêm, eu vejo, eu percebo, mas elas não me atemorizam mais. Por quê? Porque eu tenho vida com Deus, eu tenho experiências de livramento, eu tenho experiências do socorro de Deus, eu vi o poder de Deus se manifestar, eu sei o que Ele pode fazer, eu já vivi coisas com Deus, e muitas outras coisas mais Ele pode fazer. Então, tudo isso são ameaças, mas a minha vida está segura em Deus. Isso traz o quê? Paz. Né? É a paz. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Meu Deus, isso é maravilhoso. Aleluia! Fala de boca cheia aí, aleluia! Olha o nosso país, hoje chegou um pastor, e eu estava falando assim, ele conversando comigo na porta da loja, aí ele conversando algumas coisas, eu falei, pois é, eu vou fechar minha loja, e vou mudar o formato da minha empresa. Aí ele olhou, parecia que ele estava meio satisfeito, sabe? Ele olhou assim, deu um sorrisinho. Ah, você vai fechar a loja? Eu falei assim, não, eu não vou fechar a loja. Eu vou mudar o formato da minha empresa. Por quê? Porque Deus dá sabedoria. Se o comércio não está bom, então eu vou fazer ele funcionar de outra maneira. Mas ele vai funcionar. Por quê? Porque Deus sabe que eu preciso que isso aconteça. Então, ele, irmão, mas eu já mexi com isso, tal, acho melhor você fechar. Eu falei assim, não, obrigado pela a sua experiência, você revelar a sua experiência,
porque lógico que isso tem um peso, mas eu acho que eu sou meio cabeçudo, porque Deus ainda não falou fecha, porque se Deus falar fecha, fechou. Agora, se Deus não falar, eu vou tocar para frente, né? Então, as circunstâncias, elas vêm, irmãos, as circunstâncias de ameaça, porque falar assim, ó, 10 mil vai cair do teu lado. Não é, ele não falou 10 mil lá na cidade, a 40 quilômetros de distância vão cair. Não, 10 mil caiu do seu lado, mais 1.000 à sua direita. Então ele está dizendo o quê? Você está andando no meio de um monte de gente, você está vendo, você está vendo, você está vendo, está pertinho. Estão vivendo circunstâncias juntamente com você, mas você não vai ser atingido. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não estou mais, então, naquela condição de ser, por exemplo, eu sou um missionário na minha cidade, não é isso? Eu sou um pregador do evangelho na minha cidade, eu, você, todos nós somos pregadores do evangelho. Então, não, mas eu vou embora porque essa cidade não presta. Olhando com os olhos humanos, não presta. Está quebrada, ou não está? A cidade está quebrada. Agora, se você for para as cidades do lado, então é só trocar de endereço, está tudo quebrado. Mas aí eu vou então para Poços, ou então eu vou para, sei lá, para o Rio. Para o Rio, a favela está descendo na cidade. O negócio está ficando feio lá. Aí você fala, Rio é ruim. Não, vai para São Paulo para você ver. Então, aí o pessoal começa a entrar no desespero, então não tem para onde ir. Espera aí, quem que é o seu abrigo? É a cidade ou é Deus? Então, por isso que o cristão vive diferente, irmão. Essa paz é uma paz que caminha em qualquer circunstância da sua vida. Quando está tudo bem, quando está tudo mal, você tem paz, por quê? Porque você não depende de circunstância, você depende de Deus. Eu confio em Deus. Se Deus me pôs aqui, se Deus me mantém aqui, existe um propósito. E se tem um propósito, eu quero estar dentro do propósito de Deus. Porque se eu estou no propósito de Deus, eu alegro meu Deus. Eu estou fazendo então a vontade dEle. Então tem coisa para eu realizar aqui. Eu vou cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele me ama. Porque Ele me ama e eu quero retribuir isso. Eu não tenho como recompensar Deus, mas eu posso expressar gratidão. Eu posso expressar uma vida de devoção a Ele, não posso? Não é isso? Por que eu tenho uma vida de devoção a Deus? Porque a minha vida pertence a Ele. Porque eu estava morto e Ele me deu vida. A minha vida pertence a Ele. Estão entendendo? Porque aí fica aquela agitação, cuidado, você quer e faz isso. Nossa, você vê o povo para uma coisa e faz outra, e larga e faz... Não sabe o que fazer quando tem Deus para orientar. Ele é o teu refúgio. O que significa? Lembra do culto passado? Se aquieta. Se aquieta. Calma, para. Não consegue ouvir Deus, está muito agitado, né? Não consegue ouvir, calma, você precisa ouvir. Ele está em você, dentro de você. Se Ele está dentro de você, opa. Eu tenho que ouvir, mas eu não estou conseguindo ouvir. Então se aquieta. Vai buscar essa quietude, vai buscar essa posição. Lembra que eu falei? Como é que é? Antes de fazer qualquer outra coisa, vai orar. Você vai descobrir como você está agitado. Não consegue orar. Aí escova o dente. Eu acho que vou tomar um banho antes. Aí daqui a pouco abre a Bíblia, aí pega uma água. O cara não para quieto. Não sossega. Senta. Ou fica de joelho, fica do jeito que você quiser, mas fica quieto. Bota a cabeça em Deus. Aí quando põe a cabeça em Deus, aí vê a face do patrão. Aí já repreende. Sai, Satanás. Senhor, quanto mais hora, mais assombração aparece. Não, irmão. É porque a cabeça está turbinada. Então, o trabalho é importante, mas sabe quem abençoa o seu dia? É Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Por quê?
Porque o amanhã pertence ao Senhor. Ele prepara o meu amanhã. Se eu tiver essa segurança de deixar o amanhã para Ele, vamos encarar o amanhã. Ah, mas como é que vai ser o amanhã? Ninguém sabe, não adianta você ficar angustiado. Não sabe, vai continuar sem saber. Só que vai entrar com angústia para o outro dia. Então não deixa o amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala isso. Basta cada dia o seu... Viva o hoje intensamente com Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos viver com Deus como se fosse o último dia da nossa vida. Olha a intensidade que ele põe nisso. Viva como se fosse o último dia. Então pregue a palavra, seja um cristão genuíno. Não se preocupe com amanhã, porque amanhã quem prepara é aquele que é o seu ajudador, o seu protetor, a sua fortaleza, o seu refúgio. Aquele que te esconde debaixo das asas dele. Mas por que eu vou temer? Porque eu não aprendo, né? Não aprendo a entrar nessa posição, mas eu e você, nós temos que desenvolver isso. E ele vai falando, olha o que mais. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, verso 9, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Está escrito aqui, você pode reivindicar isso. Pastor, mas não é bem assim, é assim. Não é bem assim, é assim. A questão é que a gente acha que a gente está nessa posição e não está. Tem que ajustar mais, tem que alinhar. Olha lá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Sabe o que significa isso? Eu e você, que talvez por momentos na nossa vida, no nosso ano, a gente foi meio briguento, né? Bater boca com os outros. Se você acreditar nessa palavra, meditar nela, você não parte mais para a ignorância com ninguém. Por quê? Porque ele diz aqui, olha, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Você simplesmente olhará. Tem que fazer alguma coisa? Simplesmente você olhará e verá o castigo dos ímpios. Sabe o que é isso? A mão do Senhor te defende. A mão do Senhor amanhã te defenderá. Não é você que vai fazer nada, a mão de Deus vai ao seu favor, e se alguém se levantar contra você, não é você quem vai se defender, é Deus que vai entrar em intervenção dele para botar a pessoa no lugar dela, para mostrar que você é o Filho do Altíssimo. Isso é maravilhoso. Estão entendendo? É promessa de Deus. Agora, às vezes, por que não acontece? Porque a gente não deixa ele fazer isso. A gente vai lá e defende a nossa causa. Não, eu vou orar e Deus vai fazer um negócio contra a tua vida, viu? Porque oração de crente é pior que macumba. Se crente olhar torto, né? Tem uns crentes que acham que é assim, né? Não faça isso. Olha, eu aprendi, não faz muito tempo, eu aprendi numa passagem bíblica que eu achei interessantíssimo, Satanás aprontando ali e aparece um anjo. Nem o anjo repreendeu Satanás. Ele falou, o Senhor vai te repreender. Deixou na mão de Deus. Então, eu fiquei assim, puxa, às vezes eu fico defendendo muitas minhas causas, né? E aí sabe o que acontece? Eu fico irritado, né? Irado, passa mal, perde o dia, estraga o dia. Aí eu falei, o quê? E aí, o que eu estou fazendo? Se eu estou defendendo a minha causa, você está dizendo para Deus, não pode deixar que eu faço. Tá bom, então vai lá, você vai ver o resultado. Aí estraga o dia. E Deus fala assim, filho, eu queria cuidar de você por inteiro, mas você ainda não deixa. Você ainda não deixa eu cuidar de você. Você dá um pouquinho só e depois você pega de volta. Deixa eu cuidar. Né? Está entendendo isso?
É ou não é? Só eu que faço isso? É só eu que faço? Não é. Mas a gente sofre por causa disso, né? E o salmista, muito sábio, né? Falando sobre isso. Aí verso 11, porque os seus anjos, olha aqui, ó. Desculpa, antes, 9, né? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Né? Que maravilha. Quer dizer, a presença do anjo de Deus, você não tem que ficar orando para anjo, você não tem que ficar vendo se enxerga anjo. O anjo é um mensageiro, né? É o mensageiro da parte de Deus, que é delegado por Deus para ministração sobre a nossa vida, para cuidado sobre a nossa vida. Então significa o quê? Haverá um cuidado constante, todo o tempo, onde você estiver, por onde você passar, Deus está ali. A presença do Senhor estará com você, né? Aonde tiver que precisar de livramento, Ele estará te livrando, né? Aleluia. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama e eu o resgatarei. E o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Isso vai caminhando para o final, né? Final do texto. Que, bom, eu já vivi um pouco disso aqui. Eu acho que tem muito mais ainda a viver. Mas como é gostoso, ele chamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo. Quem é que está falando isso aqui? É Deus, né? Entende isso? Cobrir de honra. Muitos de nós aprendemos com a vida a nos defendermos e não levarmos desaforo para casa, porque senão a gente é humilhado, a gente é envergonhado, a gente é diminuído. A vida ensina assim, mas a vida com Deus diz, você não está mais sozinho, agora quem vai te honrar sou eu. Então, eu não tenho mais que agir como eu agia sem Deus. Eu tenho que começar a agir como quem de fato tem aquele que caminha comigo e que vai adiante de mim, preparando o meu caminho, me sustentando, me alimentando, me orientando, e quando se levantarem contra mim, eu não temerei, por quê? Porque Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, não é? Então, quando isso acontecer, eu vou temer? Não, eu vou ficar debaixo das asas do Altíssimo, porque o perigo vem, mas o perigo passa. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Entenderam? O Senhor é comigo. E aí, o que vai acontecer? Quem contempla a nossa vida nesta condição, antes poderia desejar o mal contra nós, mas muitas vezes as pessoas desejam mal por inveja e por ciúmes, por causa das inseguranças que elas têm. Mas quando elas descobrem que eu posso ser grande, mas eu, como grande, nunca vou diminuir ela, porque eu não tenho mais atitude como o mundo tem. Eu posso subir lá no alto, mas para pegar na mão dessas pessoas e falar assim, vem comigo, vamos crescer juntos. Não é? Que é muito diferente da atitude do mundo. O mundo cresce pisando na cabeça dos outros, vai subindo como escada, né? Pisando na cabeça dos outros. Mas o cristão, não. O cristão nunca consegue crescer assim, né? Mas aí quando as pessoas começam a descobrir, quando elas vêm e nos atacam, nós temos que ter os olhos de Deus, né? A visão de Deus qual que é? Eu não posso revidar o mal com o mal, eu revido o mal com o bem. Por quê? Porque vai acumular brasas sobre a cabeça. No Evangelho de Mateus fala sobre isso.
acumulará brasas sobre a cabeça da pessoa. Ah, glória a Deus, isso mesmo, a pessoa se levanta contra mim, eu vou acabar com ela, eu vou agir com uma atitude bem amorosa, porque a brasa vai queimar, esturricar essa pessoa. Que interpretação errada da Bíblia. Essas brasas é a consciência da pessoa que vai ficar inquieta. Por quê? Porque a pessoa planeja o mal contra nós, porque ela nos vê como monstros. E aí o que acontece? Quando você se revela, eu não sou esse monstro, ela fica doida, ela perde o chão, né? Quando ela acha que você vai dar lá no dia do amigo chocolate, ou um chocolate envenenado, você chega e dá um cacau show top de linha para ela, e aí ela não fala nada, agradece, fica vermelha, porque ela lá dentro, eu nunca imaginei que essa pessoa pensaria com essa qualidade a meu respeito. Sabe o que acontece? Ela baixa a guarda. Ela começa a dar a possibilidade de pensar que talvez o seu pensamento mal é um engano, né? Já vivi isso, já passei por isso, por situações assim, em ambiente de trabalho, em outros ambientes, e por isso, entenda, não é porque você está no lugar que você traz um ambiente de paz. O ambiente de paz, ele vem pelas suas atitudes. Você constrói um ambiente de paz. Não é porque você está lá, despenca um ambiente de paz. Não existe isso. Isso é imaginário. Não, nós construímos os relacionamentos. É ou não é? Então o cristão, ele é um pacificador. A palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, né? Não é isso? Né? Capítulo 5, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão conhecidos como filhos de Deus. Tá certo, irmãos? Então, o Salmo 91, eu não sou de ler muito o Salmo 91, porque eu lembro bem dele, mas eu acho maravilhoso, porque ele te chama para viver 2 versículos, e depois ele te dá 14 de promessa por você viver 2. Que esforço! O esforço é permanecer no abrigo do Altíssimo, né? O esforço é não deixar essas coisas que acontecem no dia tirar você da presença de Deus. As coisas mais terríveis que acontecem devem nos motivar a correr ainda mais para Deus, nos abrigar ainda mais em Deus, ler ainda mais a palavra, orar um pouco mais, meditar um pouco mais. Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai ver Deus falando com você maravilhas. Maravilhas que curam, que mudam a sua maneira de ver a vida. Então vai sarar a sua alma, vai te dar uma perspectiva real, verdadeira, porque Deus não cria pensamentos imaginários, não. Deus, quando lança um pensamento para nós, aquilo é um plano de vida para você. É para acontecer, não é para você só ficar, ai, que bom pensar nisso. Não, filho, você pode pensar agora, mas é para você viver isso na realidade da sua vida. Amém. Vamos orar? Uma das coisas que o ser humano mais faz é justificar. Justifica seus erros, a criança desde pequenininha, né? Quando ela faz uma coisa errada. Então o ser humano, ele gosta das justificativas pelos seus erros, ele gosta da justificativa pela sua condição de vida que não está boa, né? Que ele sofre com aquilo, mas ele tem dificuldade de mudar, então ele tem que justificar para mostrar por que ele não muda. Mas Deus, ele não entrou na nossa vida, irmãos, para nos envergonhar. Ele não está apontando o dedo para nós, você tem que mudar, você tem que mudar. Ele não aponta o dedo e fica falando que a gente tem que mudar. Ele na verdade, ele fala assim, filho, olha aqui, ó, olha o que eu estou mostrando para você, vem mais para perto, fica debaixo das minhas asas, né? Vem aqui, fica pertinho de mim.
Esse lugar aqui é lugar de abrigo, né? Fica juntinho de mim, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Se você estiver comigo, ninguém te toca. Que coisa melhor do que essa? Se você estiver comigo, ninguém te toca. Às vezes, né, nós temos esposas que estão aqui sem seus maridos, né? E isso entristece, eu sei que entristece, mas a palavra do Senhor diz, olha, a mulher sábia, ela alcança o seu esposo. Aí às vezes a gente fica assim, né? Às vezes a mulher fala assim, porque Deus não conhece o meu marido. Ele conhece, nos detalhes dos detalhes. Mas ele diz, apenas fique nesta posição. Olha, apenas busque ser sábia. Busque isso. O restante cabe a mim. Eu vou cumprir a minha promessa. Através da sua vida. Ele vai me ver através da sua vida. Ele vai ver as suas atitudes. Vai mudar. Eu vou trabalhar nisso. Isso é maravilhoso, irmãos. Né? Maravilhoso. Então, eu gostaria que a gente orasse. Vamos orar. Eu queria orar, porque nós vivemos, não tem como negar isso. Nós vivemos num mundo que tudo é dinheiro. Mas eu gostaria de orar hoje para nós buscarmos em Deus. Senhor, me ensina a não fazer da minha vida a razão, o dinheiro. Porque é muito camuflado isso, né? Quando eu faço uma coisa que não é certa para ter uma vantagem financeira, eu estou colocando o dinheiro como mais importante do que a santidade, né? E a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então, não adianta nós buscarmos esconder, porque diz a palavra que do Senhor ninguém se esconde, ninguém, né? Então podemos esconder da igreja, podemos esconder de pastor. De mim é muito fácil esconder, né? Porque eu não frequento muitos lugares nessa cidade, né? Então as pessoas podem, não, o pastor nunca vai estar aqui. Pois é, não vai mesmo, né? Mas a igreja não existe para fiscalizar a nossa vida. A igreja existe para nos ensinar a andar sobre a terra, né? E ser luz e sal. Então, a sua consciência e a minha, diante daquele que sabe todas as coisas, né? Eu vivo para o Senhor, eu não vivo para a igreja, eu não vivo para ninguém, a não ser para o Senhor. E como eu vivo para o Senhor, agora lógico, nós temos família, nós amamos a nossa família, né? Mas se nós não entendermos o que é viver para o Senhor em primeiro, nós não seremos melhores para a nossa família, né? Porque eu tenho que ter um novo coração. Eu tenho que ter um novo coração. Eu tenho que ter uma mente transformada. Ela tem que estar em transformação todo o tempo. O mundo não pode mais controlar a minha vida, mas a palavra de Deus tem que ser a bússola da minha vida, né? Se isso estiver acontecendo, querido, não importa o dia que Jesus vai voltar, você vai morar no céu. Você vai morar no céu. É segurança. Você vai morar no céu. E Deus vai se alegrar com você. Não importa o dia que Ele te arrebatar, Ele vai falar assim, olha, como eu vejo na sua vida sobre a terra que a minha palavra foi a direção da sua vida. As tuas atitudes mostraram isso. O teu coração está cheio da minha palavra, porque você ganhou almas, porque você ajudou o próximo, porque você não revidou, mas você amou, e é isso, e aquilo, aquilo outro. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos orar. Vamos orar primeiro pela qualquer tipo de temor que possa existir
nas circunstâncias do hoje ou do amanhã. Vamos fazer o exercício hoje, baseado na palavra que Deus nos deu nessa noite. Vamos entregar o nosso amanhã para o Senhor. Vamos fazer esse exercício. Eu tenho uma coisa muito importante amanhã. Tá bom, você vai deitar, dormir tranquilo, porque você vai falar com Deus e Ele está a par da situação e Ele, enquanto você dorme, Ele vai preparar o seu amanhã. Como é confortante pensar assim, né? É confortante. Senhor amado, nós te louvamos, Deus. Porque hoje, Senhor, quando nós vemos tudo isso, Senhor, a nossa vida não é mais para nós nos importarmos com as circunstâncias. Elas vêm, elas mexem, mas nós olhamos para o Senhor e isso começa, Senhor, a se abrandar, porque nós lembramos das tuas palavras, nós lembramos de quem o Senhor é, nós lembramos das tuas promessas. Oh Deus, que maravilha são as tuas promessas. O Senhor é um Deus de cuidado, o Senhor é um Deus de proteção, o Senhor é um Deus que, Senhor, toma a nossa vida e nos edifica, Senhor. O Senhor edifica o caráter de Cristo em nós, ó Deus. Sim, meu Pai, tirando todo temor, tirando toda vacilação, tirando toda o joelho vacilante, trôpego, como diz a tua palavra, e nos coloca pessoas assim, com mais equilíbrio, coloca em nós, Deus, o Senhor coloca em nós a segurança de que a nossa vida não está mais desprotegida, que o nosso futuro não é mais incerto, mas é certo. Nós temos um futuro muito certo, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque independente das circunstâncias da nossa vida hoje, nós sabemos que se andamos contigo, nós viveremos a eternidade com o Senhor. Num lugar que não haverá mais choro, não haverá mais dor, portanto não haverá mais os problemas dessa terra, mas nós viveremos na presença do Senhor. A tua palavra diz que nós hoje vemos o Senhor como quem vê pelo espelho, como quem vê em parte, mas nós um dia veremos o Senhor face a face. Que lugar é esse, Senhor? Que lugar é esse que a tua palavra fala de uma forma tão gloriosa? Um lugar tão rico, cheio de esplendor. Meu Deus, só expressa, Senhor, que este lugar que nós viveremos será algo que hoje nós não podemos imaginar, mas que não há lugar nesta terra, não há circunstância nessa terra que possa ser melhor do que o que está preparado para nós. Isso é maravilhoso, Senhor. Porque às vezes nós nos preocupamos com o ímpio quando ele prospera. Às vezes ficamos achando que nós estamos perdendo quando o ímpio está ganhando financeiramente. Mas na verdade é porque nós esquecemos que o que já está preparado para nós é infinitamente mais durável e infinitamente melhor. Mas quando nós lembramos das tuas promessas, nós olhamos para os ímpios, nós olhamos para as pessoas que às vezes tentam nos envergonhar e nós não nos sentimos menores. Nós sentimos honrados pelo Senhor. Porque antes a nossa visão era limitada, mas agora nós enxergamos além do hoje. Nós enxergamos a eternidade, Deus. Glórias a Ti por isso, Pai. Porque isso muda os nossos pensamentos. Isso muda os nossos sentimentos, os nossos planos, Deus. Obrigado, Senhor. Porque nós não vemos assim, não temos uma visão tão curta mais, mas nós conseguimos ver além, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Obrigado, Deus, pela certeza que qualquer um nessa noite, aqui neste lugar, aqueles também que não estão aqui, mas confessam Teu nome, Senhor. O Senhor prometeu, Deus, independente das circunstâncias da nossa vida, o Senhor prometeu nos suprir. Às vezes nós achamos que esta palavra se perdeu, mas na verdade o Senhor sempre chega na hora certa. Sempre, Deus, sempre. Sempre o Senhor chega na hora certa
para mostrar que o Senhor não desamparou, para mostrar que o Senhor não esqueceu e para mostrar que nós estamos crescendo em fé. Aleluia! Glórias a Ti. Para mostrar para nós, Deus, que o nosso trabalho não é nos enriquecermos nesta terra, mas o nosso trabalho é adquirir o tesouro celestial. E esse tesouro vem da paga das mãos do Senhor, de um bom trabalho. E o bom trabalho é fazer a vontade do Senhor. Alcançar vidas para o Senhor. Orar por aqueles que estão perdidos. Evangelizá-los, compartilhar, sarar as feridas dessas pessoas, mostrar que o amor do Senhor existe, meu Pai. Que o amor do Senhor é um amor que não tem intenções além do bem-estar da pessoa. Que nós possamos ser ministros dessas verdades, Deus. Que nós possamos ministrar ao mundo estas verdades, porque são verdades eternas, que transformam vidas, que levam pessoas a se renderem ao Senhor, levam pessoas a acreditarem, crerem o suficiente para entregar as suas vidas ao Senhor e serem salvas, Pai. Aleluia! 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 Glórias a Ti, Deus. Exaltado seja o Senhor. Aleluia! Amém. Agora eu gostaria que você levantasse sua mão para o alto. Eu gostaria de orar. Porque eu sei que, como eu acredito que você é bombardeado de muitos pensamentos que nos levam para longe de tudo isso que nós falamos hoje. É a preocupação do dinheiro, né? Oh, meu Deus, esse dinheiro. É a preocupação. E essa preocupação às vezes nos faz esquecer que a gente precisa afiar o machado, que a gente precisa se organizar. E aí ficamos correndo de um lado para outro para aumentar um pouco mais alguma coisa na nossa vida. Quando o nosso Deus é Deus de abundância. Viu? Nosso Deus é Deus de abundância. Quem anda com Ele tem abundância de vida. Quem anda com Ele tem abundância. Abundância. De tudo que é santo, de tudo que é bom, de tudo que é puro. Quanto mais anda com Ele, mais tem abundância. Senhor, nós levantamos as nossas mãos nesta noite, Senhor, para declarar, ó Deus, que os pensamentos enganosos caiam por terra em nome de Jesus na nossa vida. Senhor, a Tua palavra é importante, a mensagem da salvação tem que ser o capacete que guarda a nossa mente. Sim, meu Deus, lembrar que somos salvos, que não somos homens e mulheres quaisquer, mas nós somos hoje, Senhor, alcançados por Ti, fomos regenerados, sim, meu Deus, estamos sendo regenerados dia após dia, transformados pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Portanto, Deus, nós não andamos mais em circunstâncias, mas andamos pela fé, Senhor, andamos pela fé. Nós queremos, Deus, declarar nesta noite que a pressa em agir, nós vamos reduzir isso. Nós vamos reduzir esta pressa em tomar atitudes sem ouvir resposta, sem ter uma direção clara. Nós vamos correr mais em buscar a direção do Senhor. Nós vamos buscar a orientação do Senhor, porque nesta noite no Salmo 91, a Tua palavra diz que o Senhor sempre tem resposta para aquele que se abriga em Ti, Senhor. Então existe resposta. Da parte do Senhor vem a resposta. Portanto, nós não podemos agir sem antes ter a Tua resposta. Nós fazemos este compromisso contigo para que o inimigo da nossa alma, que muitas vezes tem nos enganado, tem nos feito ficar afobados e tomarmos decisões precipitadas, ele não encontrará esse espaço, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seremos pessoas mais tranquilas, porque o Senhor nos ensinará isso. A sermos tranquilos, o nosso coração não vai dar mais lugar a tanta ansiedade, mas daremos lugar à paz que o Senhor prometeu, porque o Senhor desde Isaías é conhecido como príncipe da paz.
Ministra a tua paz no nosso coração, Senhor. Ministra a tua paz em cada um de nós aqui, Pai. Porque a paz tranquiliza. E a tranquilidade nos faz avaliar as circunstâncias de uma maneira mais profunda, de uma maneira melhor, Senhor. Em nome de Jesus, exaltado seja o teu nome sobre cada vida que está aqui, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha também, Senhor, na vida de cada um, Senhor, abrindo portas, Deus. Abrindo portas, Senhor. Porque eu sei que o inimigo lança, ele às vezes não consegue nos atingir diretamente. Ele pega pessoas que estão ao nosso redor para nos ferir, para nos oprimir, mas que essas obras caiam agora por terra em nome de Jesus. E que aquilo que o Senhor prometeu, aplanar os caminhos tortuosos, meu Deus, isso venha, nos faça caminhar mais tranquilos no meio das adversidades, nos faz, Senhor, como bom samaritano, quando ver as pessoas caindo à nossa direita e à nossa esquerda, nós não estejamos passando desapercebidos, mas nós possamos estender a nossa mão e ajudar aqueles que estão caindo e falar para eles: olha, existe socorro, existe lugar seguro e esse lugar está no abrigo do Altíssimo. E eu vou te ensinar aonde é, eu vou te apresentar Ele, e você terá uma nova vida com Ele. Deus nos faz boca do Senhor sobre a terra, em nome de Jesus. Usa cada um como profeta do Senhor nessa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, coloca ousadia, coloca entusiasmo, coloca paixão no coração do teu povo, porque o Senhor jamais mudou e nunca mudará. O Senhor é o mesmo Deus que resgatou lá no passado um povo e tem resgatado, Senhor, todos os dias vidas sobre a terra, para viver esta novidade de vida que o Senhor prometeu. Portanto, Pai, a nossa visão está sendo transformada pelo Senhor. Nós conseguimos ver muitas vezes, Senhor, que os problemas vêm, mas os problemas passam, porque a mão do Senhor está ao nosso favor. E nós somos gratos, Pai, nós te agradecemos. Nós somos gratos, Senhor, que o Senhor nos perdoe quando o nosso coração fica atribulado, quando nós às vezes achamos que o Senhor está esquecendo de nós. Isso é do homem, mas nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor venha, nos encha ainda mais de fé, Senhor. Coloca ainda mais sossego na nossa alma, sabendo que o Senhor sempre intervém na nossa vida no momento certo, da maneira certa, para mostrar para o mundo que o Senhor é presente na nossa vida, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a ti. Amém, irmãos? Aleluia.